Continuando o vídeo anterior, né? O Pantera Negra, ele não foi o primeiro super-herói africano das histórias em quadrinhos, né? Eu queria finalizar falando disso. O primeiro super-herói africano dos quadrinhos é o Fantasma. Não sei se vocês conhecem. O Fantasma foi publicado por muito tempo aqui no Brasil pelas editoras Ebal, pela editora Globo. Aliás, quando eu era moleque, eu lembro de ter contato com o Gibi do Fantasma, publicado principalmente pela Globo, né? Pela editora Globo. E o Fantasma, conhecido como o espírito que anda, né? Vocês podem observar que o Fantasma, criado lá na década de 30, aliás, em 1936, né, o personagem foi criado como uma tirinha de jornal. E depois, essas tirinhas de jornal se transformaram aí nas revistas Pulp, né, lá nos Estados Unidos, na década de 30. Revistas Pulp, no caso aí, revistas que você comprava com alguns centavos, baratinhas, coisa que você comprava em farmácia, por exemplo, né? Então, de certa maneira, o Fantasma é esse personagem. Só que o Fantasma, esse super-herói africano que vive em Bangala, também um reino fictício. Interessante notar, né? Tanto o Pantera Negra com Wakanda, quanto o Fantasma em Bangala, são heróis africanos em terras, no caso, fictícias, né? Então, assim, da mesma forma que na DC Comics a gente tem muitas Metrópolis, Gotham City, né? Central City, onde vive o Flash, por exemplo, né? No caso das histórias aí desses dois super-heróis africanos, também nós temos cidades fictícias, Wakanda e Bangala. Bangala, no caso aí do Fantasma. Só que o Fantasma, se você observar bem, é claro, ele marca a história dos quadrinhos, porque é o primeiro personagem dessas histórias a ter uma vestimenta, né? A ter praticamente um uniforme, o Fantasma, né? Ou mesmo uma máscara, e no caso da máscara, sem aparecer nem as sobrancelhas, nem os olhos. Por exemplo, vamos comparar aí com o Zorro. O Zorro você vê, né, os olhos dele na máscara e tal, né? O Fantasma não. Algo que a gente encontra, por exemplo, no Batman. O Batman é a mesma coisa, né? Então o Fantasma, ele é vanguardista, de certa maneira, em parte da estética dos heróis, né? Então, naquilo que diz respeito à estética dos super-heróis, o Fantasma ele é uma espécie de vanguarda. Só que o Fantasma, ao mesmo tempo, ele é um africano e não é um africano. Por quê? Porque, gente, por mais que eu possa, por exemplo, na África do Sul, a gente tem uma população branca que por muito tempo, né, estabeleceu um regime de segregação conhecido como apartheid. Ok, então a gente tem brancos na África do Sul. Perfeito, ok. Mas, quando a gente fala de um super-herói africano, qual que é a nossa expectativa? Que ele seja negro, porque os africanos são negros, em sua grande maioria, certo? Mas o Fantasma, quando a gente observa a estética do personagem, ele é um europeu. Ou seja, de certa maneira, né, ele foi criado ainda carregando um certo pensamento segregacionista e imperialista, né? Ou seja, vamos pensar aí, o personagem Fantasma foi criado em 36. As independências ocorridas em nações africanas no século XX, elas ocorrem a partir da década de 60. Ou seja, esse imperialismo europeu sobre o continente africano, que foi muito forte no século XIX, daí a Conferência de Berlim, que partilhou a África entre as potências europeias, numa corrida imperialista. Esse imperialismo, de certa maneira,
ele se manteve, inclusive no seu caráter civilizatório, entre aspas. Isso se manteve no personagem fantasma, algo que o Stan Lee rompeu na década de 60. Quando o Pantera Negra foi criado na década de 60, ele é de 66, se não me engano. Um ano depois aparece o movimento dos Black Panthers nos Estados Unidos, os Panteras Negras. Quem não se lembra da imagem, né? Inclusive que o jogador de futebol, o Sócrates, né, na década de 80, na democracia corintiana, o mesmo Reinaldo, atacante do Atlético Mineiro, também na década de 80, né, costumava fazer esse símbolo com a mão, né, que marcou historicamente o movimento negro aí conhecido como os Panteras Negras. E claro, a criação do personagem em 66, ela antecede um contexto de luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, que vai ter, vamos dizer assim, o seu momento mais dramático 2 anos depois, em 68, com o assassinato de Martin Luther King, né? A morte do pastor Martin Luther King, em 68, né? E aquela efervescência, depois foi assassinado o próprio irmão do presidente Kennedy, né? O senador Bob Kennedy. A gente tem também o Malcolm X também assassinado, outra liderança negra, o envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã. Então, de certa forma, o personagem Pantera Negra, ele foi desenvolvido pelo Stan Lee, né? Como efetivamente um super-herói africano e negro, isso é muito significativo, em meio a uma conjuntura social e política extremamente efervescente nos Estados Unidos. E aí, quando você, já em 2016, quando a gente já observa, né, o peso que essas superproduções cinematográficas da Marvel, o peso que elas têm na cultura pop, o peso que elas têm em termos econômicos, como negócio, os grandes blockbusters do cinema, os arrasas quarteirões, né? E os filmes da Marvel são exemplos significativos desses blockbusters. E o que a gente observa que esse personagem, Pantera Negra, interpretado pelo Chadwick Boseman, de certa forma, ele, de certa maneira, coloca, né, dentro desse modelo de negócio, desse modelo de cultura, de massas, um super-herói negro e que vive num reino africano altamente desenvolvido e rico em minério, que é o Wakanda. Então, de certa forma, o personagem, os filmes, a interpretação do Chadwick Boseman, de certa maneira, são significativos, né, dentro de um novo contexto de luta contra toda forma de segregacionismo. Luta essa que nos Estados Unidos elegeu por 2 vezes o presidente Barack Obama como presidente americano. E, se tudo correr bem, se parte do eleitorado americano, né, deixar de lado visões distorcidas da realidade, com certeza eles vão eleger John Biden como novo presidente americano e, já há algumas semanas, a vice do Biden, candidato democrata, é uma mulher, uma senadora negra americana, ok? Para finalmente aí interromper esse governo lamentável, né, do Orange Man, o Donald Trump, ok? Então, esse vídeo espero ter, de certa maneira, claro, a gente lamenta a perda que nós tivemos hoje, mas fica aqui a minha esperança para que realmente essa luta, né, contra toda forma de segregacionismo, toda forma de racismo, toda forma de violência, né, legitimada, entre aspas,
por nossas diferenças, que isso seja uma página do passado e que a gente possa construir um futuro melhor, mais igual, um futuro onde todos sejam parte dessa grande família que é a humanidade. Até uma outra vez.